Olá, paz seja convosco nessa quarta-feira. Que o Senhor abençoe as vossas vidas. Seja outra vez bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que esta semana as nossas leituras diárias são concernentes à lição 4 deste quarto trimestre da classe Adultos. E nesta quarta-feira, a nossa leitura diária ela nos está proposta em dois textos distintos da Palavra de Deus. O primeiro texto que nós iremos fazer menção aqui neste momento, ele está retratado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 17. É um versículo subsequente ao texto que mencionamos na leitura de ontem. E o texto sagrado em Atos, capítulo de número 9, versículo 17, dirá assim: Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Há um outro texto que nos está proposto na nossa leitura de hoje, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 18. Texto esse que dirá assim: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. A nossa leitura de hoje, esses dois versículos que aqui mencionamos, eles estão subordinados a uma temática para nosso comentário. E a temática sob as quais esses versículos estão, nesta quarta-feira, ela é Paulo na dimensão do Espírito. Queridos, quando nós observamos esse texto, nós percebemos que o momento que é retratado no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 17, quando Ananias ele vai orar por Saulo, este fato acontece 3 dias depois da sua conversão, do seu encontro com o Senhor. Então, 3 dias depois da sua conversão, Paulo, ele recebe a plenitude do Espírito Santo. Quando nós percebemos essa verdade, nós percebemos que essa experiência de Paulo de receber a plenitude do Espírito Santo, ela forma um paralelo com a dos discípulos no dia de Pentecostes, quando eles também foram cheios do Espírito Santo. Compreendendo isso, nós podemos ver que primeiro a sua experiência do novo nascimento veio, a salvação, e depois ele foi cheio do Espírito Santo. Nós observamos isso entendendo que a sua conversão se dá no seu encontro com Cristo, a caminho de Damasco. E 3 dias após esse encontro com Cristo, após converter-se, após a sua mente mudar, a sua forma de pensar mudar, quando ele vai ser curado da cegueira que lhe foi acometida neste período, ele recebe a plenitude do Espírito Santo. E aqui, embora Lucas não diga especificamente que Paulo falou em línguas quando recebeu o dom do Espírito Santo, é justo nós admitirmos que ele o fez. Embora Lucas não mencione aqui ele falando em línguas, mas é justo nós admitirmos que isso de fato ocorreu. Primeiramente porque o padrão do Novo Testamento, ele mostra que a pessoa que recebe a plenitude do Espírito Santo começa a falar em outras línguas. Nós, pentecostais, cremos e temos a nossa firmeza de fé baseada nisso, que a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. E o padrão do Novo Testamento ele vai nos mostrar isso.
Nós podemos ver as referências em Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 45 e 46, capítulo 19, versículo 6. Então, por mais que Lucas não descreva Saulo falando em línguas aqui, a primeira observação que podemos fazer e que nos faz admitir que ele aqui o fez, aqui falou em línguas, é que este é o padrão revelado por Deus para todo aquele que recebe a plenitude do Espírito Santo. Agora, um segundo ponto que nós podemos observar e que ele faz paralelo ao texto que nós mencionamos, sendo o segundo texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 18. E esse segundo ponto nós entendemos, observando este versículo, que o próprio Paulo testifica frequentemente, ele falava em línguas, porque ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Alguns interpretam esse versículo afirmando que Paulo falava mais línguas aprendidas ou outros idiomas do que os coríntios. Mas essa interpretação ela é incorreta, porque a palavra mais que está no texto original escrito no grego koiné, ela no grego é malion, e ela não é um adjetivo modificando o substantivo línguas, mas ela é um advérbio de intensidade modificando o verbo falar. Sendo assim, Paulo aqui ele não está dizendo eu falo em mais línguas, mas Paulo está dizendo falo em línguas mais ou com mais frequência, mais frequentemente do que todos vós. Então nós temos a base para ressaltar e afirmar que o ministério do apóstolo Paulo, ele é na dimensão do Espírito, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, e sim falou noutras línguas, essas que são aquelas das quais são mencionadas nos dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Queridos, que essa verdade fique intrínseca em nosso coração, que essa verdade fique evidente em nosso ser. O poder do Espírito Santo ainda nos é dado nos dias atuais. Basta você crer, basta você buscar, abrir o seu coração. E o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o ministério a qual Deus tem na sua vida. Depois da salvação, depois da conversão, o batismo no Espírito Santo, que coisa maravilhosa! É o exemplo do apóstolo Paulo vivendo na dimensão do Espírito. Com toda certeza o seu ministério foi produtivo e frutífero, não por causa do seu conhecimento apenas, não por causa apenas da sua dupla cidadania, mas principalmente pelo fato de que ele estava na dimensão do Espírito, na plenitude do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, e que eu e você possamos ser e viver também na dimensão e na plenitude do Espírito, guiados pelo Espírito Santo de Deus e capacitados por Ele, com essa unção maravilhosa para exercer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, que a paz de Cristo Jesus seja convosco. Amém e amém.